Tá gravando. Tá dando pra ver. Tá vendo o slide direitinho? Então quer dizer que o meu resumo pode ficar ao meu critério, né? Pode. Pronto, Boa. vamos lá. Pronto, são as três leis de Newton, como eu havia falado. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, tá certo? A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei que ele estudou foi da ação e reação. Essas leis estão atribuídas ao conteúdo, ao capítulo de dinâmica, tá certo? Alguém poderia falar para mim o que significa dinâmica? É o estudo de quê? A dinâmica? Pode falar. Eu acho que é uma mistura Sobre. de tudo um pouco, não? É uma mistura de tudo e um Sobre. pouco. Sobre essa, tipo, como é dinâmica, eu acho que entra o conteúdo de... Oh, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Pode falar. Aí Do mistura as três, movimento, da né? força. Que cada uma tem uma Isso, forma fundamental. alguém falou aí do movimento, da força, então dinâmica é dinamismo, não está parado, não é verdade? Alguém falou isso. Pronto. A parte da dinâmica, a gente estudou lá as forças e tudo, né? A força é capaz de deformar um corpo, enfim. Mas vamos lá, detalhando essas três leis, que são, assim, são como se fosse carro-chefe, né? Primeira lei é a lei da inércia, tá? Essa lei fala sobre uma coisa bem interessante, que a inércia é tudo aquilo que está parado ou em movimento, salvo o contrário, se existe uma força contrária a este corpo. Agora, interessantíssimo que isso aqui é um detalhe que pode matar uma questão do Enem, tá certo? A inércia está diretamente relacionada à massa de quem? De um corpo, certo? Aí agora, eu não estou com o nome aqui, mas eu posso abrir e já dizer por nome. Mas eu não quero de livre expressão, eu não quero de livre própria vontade, tá certo? A massa desse corpo. Então, a inércia está relacionada à massa desse corpo. Me diga uma coisa, responda o aluno que quiser, fique à vontade. Quer dizer que quanto maior a massa desse corpo, maior a sua inércia, ou quanto maior a massa desse corpo, menor a sua inércia? Eu acho que maior, não? Por que você acha que é maior? Vamos dar um exemplo, né? Se o princípio da inércia é aquilo que está parado ou aquilo que está em movimento, vamos dar um exemplo. É mais fácil empurrar um carro ou sei lá, um copo de uma carrinho de supermercado? Sim, um carro de supermercado ou um copo? É mais fácil empurrar quem? Carrinho. Você está levando em consideração porque o carrinho tem uma roda e diminui o atrito, né? É isso? Sim, porque a roda, Porém, o copo a roda distribui o peso. Certo, mas As vamos rodas mudar o distribuem exemplo. o peso. Não, certo, eu não quero entrar nisso aí. Vamos mudar o exemplo. É mais fácil empurrar uma mesa de madeira de 20 kg ou mais fácil empurrar um livro de mais ou menos 500 gramas? O livro. Um livro. Pronto. Um livro. Por que é mais fácil deslocar o livro? Porque quanto menor massa, porque mais massa fácil será deslocado. Pronto, então é isso aí onde eu quero chegar. Porque menor a massa desse corpo, menor a inércia, menor o seu estado de inércia. Ou seja, inércia é aquilo que está parado em movimento. Tanto faz. É mais fácil parar a mesa, que está em movimento, ou o livro que está em movimento. É mais fácil parar o livro, porque a massa dele é menor. Então, leve em consideração o seguinte: quem está andando no ônibus vai sentir uma inércia muito maior, quem é mais gordinho, do que quem é mais magrinho. Quando o ônibus freia, ele tem uma desaceleração igual para todos. Só que a inércia é diferente para todos, porque cada um tem a sua massa. Entendeu? Então, é muito mais fácil tirar de inércia um corpo de massa 2 kg do que um de 20 kg. A inércia é isso. Então, é muito mais fácil parar um corpo de 2 kg do que parar um de 1 tonelada. Entendeu? Então, a inércia é isso. O princípio da inércia é isso. Quando ele diz que está relacionado à sua massa, nós levamos em consideração essa informação que eu acabei de falar. Então, professor, se eu aumentar a massa, eu aumento a inércia do corpo? Sim. Certo? Alguma dúvida até aqui? Vamos continuar. Professor, Oi. eu queria só saber a definição de dinâmica, de novo. Pronto, dinâmica é aquela parte que estuda o movimento envolvendo forças, né?
Então, quando a gente fala de dinâmica, é de movimento. Esse movimento está como mecanismo, tá certo? E existe força para que esse mecanismo aconteça. Como é aí, a da dinâmica? Ó, você percebe que a dinâmica existe todos os princípios que existe força. E essa força aplica em um corpo que entra em movimento. Resumindo, é isso, tá certo? Por exemplo, É o estudo. É o estudo. estudo de uma força aplicada em um corpo em movimento. Se você perceber, a inércia tem um corpo parado. Mas eu vou colocar uma força para tirar ele da inércia, se ele estiver parado, tá certo? Para colocar ele em movimento. Se ele está em movimento, vou colocar uma força para parar a inércia dele que estava em movimento. Entendeu? Sim. Entendeu? Pronto, vamos aqui para o princípio fundamental da dinâmica. Ó, o princípio fundamental da dinâmica é essa formulazinha aqui, que é a mãe de tudo que a gente vai estudar. É a única formulazinha que a gente usa, que é a força. O princípio fundamental da dinâmica é o quê? É o vetor força vezes a massa Vezes a aceleração. Vezes a aceleração, exatamente. Essa formulazinha que eu falei, só um resumo, vamos adentrar ela ainda, tá certo? Ela é a mãe do nosso cálculo, da nossa base matematicamente falando. A outra lei é o princípio da ação e reação. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, pelo amor de Deus. Não existe ação e reação em um único corpo. Tem que existir pelo menos dois corpos estando em contato. Se vocês parar para observar, não existe nenhum exemplo de ação e reação, o nome já diz. É um par de quê? É um par, vou escrever aqui, tentar escrever, é um par de forças. Par de forças. Par de forças. Par. É o quê? Dois corpos, tá certo? Não existe ação e reação em um único corpo. Entendido até aqui? Vamos para frente. Pronto. Vamos definir algumas coisas aqui, tá certo? A primeira lei fala da inércia. Pronto. Inércia, gente, é aquilo que está em movimento, permanece em movimento. Aquilo que está parado, permanece parado. Salvo, pela misericórdia de Deus, se existir uma força contrária. Tá bom? Se tu está de repouso no ônibus, isso vocês presenciam demais quando iam para a escola. A aceleração, nesse sentido, tá vendo? A velocidade, aí o troço aplica uma desaceleração, um freio. Essa força contrária vai atuar no teu corpo, fazendo com que tu sinta essa diferença. Quando tu estava parado, vai tentar colocar tu em movimento. Então, é uma força contrária. É uma força contrária do movimento que estava tendo. Agora, a pergunta que eu vou fazer, queria que alguém me respondesse, pelo amor de Deus. Quando a gente fala assim, a gente até nos deparamos em relação a esse questionamento nas aulas de de imagem e informática. Aí eu te pergunto assim, esse bonequinho aqui, esse bonequinho está em movimento ou está parado em relação ao ônibus? Vou desenhar um negócio aqui, tá? Chamar isso aqui de poste. Esse bonequinho está parado ou em movimento em relação à cadeira do ônibus? Está aqui uma cadeira. Ele está parado. Parado. Ele está parado no ônibus, mas o ônibus está em movimento. Calma. Ele está parado. Em relação à cadeira do ônibus, em ele relação está à cadeira. parado. Pronto, ele está parado, exatamente. Agora ele pega e olha para o poste que está aqui. Passou por tudo aqui. Ele está em movimento ou parado? Em movimento. Pronto. Para você definir isso com clareza, você só precisa fazer uma coisa. Você se coloca na situação. Você jamais vai errar um questionamento desse. A pessoa vai perguntar, aí depende do referencial. Tudo baseado nesse princípio aqui de movimento, você tem que se basear muito no referencial. Poxa vida, eu estou sentado aqui na minha cadeira agora, nesse momento. Em relação ao quarto, eu estou parado ou em movimento? Eu estou parado, porque eu olho e tudo está parado. Mas eu vou me indagar. Coloco-se em relação à Terra, né? A Terra não está parada. Ela está com mais de 3.600 km por hora. Então, ela está no movimento a velocidade grotesca. Né? Só sentiríamos essa diferença se ela tivesse um freio agora, Deus o livre. Todo mundo era jogado por inércia, né? A tangente, enfim. Então, o que acontece? Esse corpo ele estava parado em relação ao ônibus.
Quando o ônibus freia, ele coloca uma força contrária ao movimento que ele estava tendo, que era aqui, ó. Então ele vai sentir isso. Aí você começa a exercer uma força na cadeira, se você estiver em pé, para você não cair. Uma força contrária a outra força, para que essas forças se igualem e tende a zero, e você fique em equilíbrio, tá certo? Porque forças contrárias faz o quê? Forças contrárias, elas subtraem. Então, se eu tenho força F de um lado, se eu só tenho que ficar no equilíbrio se esse final for zero, tá certo? Observe que esse movimento aqui embaixo desse outro ônibus foi uma mesma relação, só que diferente, entendeu? A aceleração agora foi para um lado e a força foi para o outro. Então, são duas situações diferentes, tá certo? Mas com a mesma perspectiva. Eu só tenho inércia se tiver uma força contrária àquele movimento, tá certo? Vamos lá. Na ausência de uma força, um corpo em repouso continua em repouso. Se eu colocar um corpo, ou um copo, ou um livro, qualquer coisa, deixar lá, e ninguém colocar uma força sobre ele, não vai sair do canto, não. Mas o interessante, vou fazer a pergunta para um aluno aqui, tá certo? Vou sortear um aluno. Número 10 do turismo. Quem é? Eu vou aqui na chamada. Estou com o diário tudo aqui, viu? Rala, meu Deus do céu. Eu queria perguntar para o aluno de número 10, por que esse copo, quando eu coloco na mesa, ele fica lá? Aí a inércia diz que ele não vai sair de lá, enquanto não existir uma força contrária sobre ele. Mas tem uma força atuando sobre esse corpo, para que ele fique sustentado. Na verdade, é uma palavra bem simples. Que ele fique sobre a superfície. Que força é essa que está atuando? Cadê o número 10? Está aí? Vai levar falta? E Hã? Qual é? Alguém poderia me responder aí? Força gravitacional? Isso, que aí a gente chama de força, que a gravidade atua. Peso, né? Isso, força-peso, exatamente. A força-peso é a responsável por manter esse corpo em contato com a mesa, entendeu? É a força responsável por deixar esse carro aqui, ó, na superfície. Tá bom? Vamos lá, para frente. Então, a inércia, ela está diretamente ligada de forma proporcional à massa do corpo. As questões de inércia da primeira lei, elas são teóricas, tá bom? Não vai vir cálculo de jeito nenhum, é teoria, tá bom? Ei, Fábio, repete aí só força-peso. A força-peso, vou tentar desenhar aqui nesse cantinho, tá bom? Vamos imaginar aqui uma mesa, e aqui eu coloquei um copo. Copo ou qualquer coisa. Gente, o desenho tá ridículo, tá bom? Aí, veja bem, uma setinha aqui para baixo. Essa força-peso, ela sempre vai atuar a favor da gravidade, tá certo? Na verdade, essa força-peso, ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Esse corpo aqui é um copo. Aí, bem aqui, existe uma outra força, que é uma força normal. Essa força normal, a gente deduz não. A gente descreve como uma força de contato com a superfície. Ó, tá bom? Contato com a superfície aqui gera normal. Agora eu te pergunto o seguinte. Qual é a força normal desse corpo aqui, o copo, sendo jogado em queda livre? Alguém poderia me responder? A normal dele aqui é quanto? normal é peso, não? Não, eu quero só a normal dele aqui. O peso está atuando aqui para baixo. O peso é que está fazendo ele cair. Mas não tem nada segurando ele. É como se eu tivesse pego o copo e jogado. Puf, caiu. Queda livre, no infinito. Gravidade. A normal dele aqui vale quanto? Existe normal em um corpo que não está em contato com a superfície? Não. Não. A normal dele é zero, não existe. Isso aqui, ó, presta atenção, anote isso, pelo amor de Deus. Não existe força normal sem contato com superfície, tá certo? Professor, se eu pegar uma bila e jogar para cima dela, tem força normal? Não, tem só força-peso. Veja que ela faz um arco, ela está caindo, ela vai a uma certa altura e volta para a superfície por causa da força-peso, tá certo? A normal não existe quando esse corpo está caindo livremente, tá bom? Mais uma questão aí que pode ser deduzida numa questão do Enem. Repete, por favor, de novo, por favor. Repito. Se tu estiver lançando o corpo... Tá na agulha. Caneta que tá na agulha, ó, só para anotar. Se tu lançar um corpo, tá certo? Um corpo qualquer. Vamos pegar esse corpo, vamos pegar esse teu livro, o livro que tá, o caderno que tu estás aí na mão, sobre a superfície Essa que se encontra agora. Entendi. Essa parte eu Pronto. entendi, só que
Pronto. Só a parte da força, não é. É tipo, não existe força. Não existe Tem essa força normal aqui, não. Tem que ter Aham. contato. Tem que ter contato, exatamente. Se você pesquisar em qualquer fonte, aí ele vai dizer o que é uma força normal. É uma força de Beleza. contato com a superfície, tá bom? Era só pra anotar, entendi, beleza. Pronto, show de bola. Vamos para frente. Pronto, mais um exemplo de inércia. O cavalinho estava correndo. Dito e feito, estava com velocidade aqui. Maior do que zero, com certeza. Certo? Veja que o bonequinho estava aqui em cima. Ele estava aqui, o lindo. Estava sobre o cavalo. Sob é abaixo, sobre é acima. Estava acima do cavalo. Quando esse cavalo freia, ele transcreve para o indivíduo a seguinte situação: ei, tu estava em movimento, mas eu parei. Tu vai ter que continuar. Então, o que acontece? Se ele não tiver alguma coisa, como um cinto de segurança, alguma coisa amarrada aí que impeça essa situação, ele vai cair. Então, isso é É jogado. Continua em jogado. movimento. Continua em movimento, porque a primeira lei diz isso, né? É muito claro. Então, isso é muito claro no nosso dia a dia. O que a física nos traz é aplicar situações do cotidiano, entendeu? Isso aqui é questão de concurso, de vestibular, vai ter uma imagem, vai ter um contexto. Aí ele coloca primeira lei de Newton, coloca, sei lá, alguma cor de Galileu, alguma cor de... um monte de situação. Mas isso aqui só representa uma coisa. Primeira lei de Newton, certo? Agora, isso aqui é muito interessante, tá certo? Eu vou fazer Calma aí, professor, volta ali. Eu vi o senhor escreveu um negócio, era velocidade menor. Deixa eu voltar aqui. Velocidade maior do que zero. Esse cavalo está com velocidade maior do que zero. Só que quando ele freia, quando ele para, né, ele estava com velocidade maior do que zero. De repente, ele faz o quê? Faz o contrário, né? Freia, desacelera. Então, esse corpo aqui, ó, esse corpo aqui estava em movimento com esse corpo. Só que ele parou. O que acontece? Ele aqui tende a se manter em movimento. Porque eles estavam em movimento, entendeu? Você pode entender? Por que a sela do cavalo não acompanhou o indivíduo aqui? Porque ela está presa. Então, a resultante dela aqui foi zero. Entendeu? A mesma força que ele aplicou para colocar ele aqui para fora, ele colocou na sela. Só que a sela também resultou nele sobre a mesma força e acabou anulando aqui. E não saiu dele. A não ser que se rompa aqui. Oi. É meio que o contrário daquela regra, né? Que todo corpo tende a ficar parado, a não ser que uma força seja exercida sobre ele. Se um corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento, a não ser que uma força contrária pare ele, né? Isso. Exatamente. É isso aí. Resumindo, é isso aí que você falou agora. Eu estou em movimento aqui. Comecei a correr. Por que eu paro? Porque eu começo a exercer uma força desacelerando, entendeu? Até porque, fisicamente falando, cientificamente falando, eu não posso estar fazendo exercício e parar de uma vez. Porque o meu organismo vai sofrer danos. Eu tenho que parar gradativamente, até desacelerar por completo, tá bom? Então é isso mesmo. Aqui é interessantíssimo. Isso aqui é um experimento muito antigo, de fato, um experimento muito antigo, mas chama a atenção que porque o Enem está aí para nos surpreender, né? Então, é uma questão simples, mas muito objetiva. Por que eu consigo tirar esse papel aqui, ou folha, ou sei lá o que seja aí, esse pano, eu tiro ele debaixo da garrafa sem derrubar a garrafa? Por qual motivo? Porque a força que é aplicada não é suficiente para mover a garrafa. Com isso, ela fica no mesmo estado que ela está. Depende, porque se o papel for tirado devagar, a garrafa vai cair. Pois é, mas tem que ser uma força muito precisa para ela ficar no mesmo estado que ela está. É por isso que tem que ser uma Porque força tirar rápido o papel não vai dar movimento, né, para a garrafa. Depende do movimento que a gente for fazer. Porque quanto maior a velocidade, menor a força de atrito. Exatamente. Muito bem, ó. Quando eu coloco aqui uma velocidade muito alta, eu estou aplicando essa velocidade diretamente ao corpo no qual está em contato com a força. Quem eu estou pegando e aplicando a força? Entendeu? Eu não estou pegando na garrafa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, a resposta seria aqui porque a velocidade é muito alta. Se eu puxar com a velocidade pequena aqui, ele cai junto na garrafa. Cai tudo junto. Quando eu aplico uma velocidade muito alta, esse atrito aqui é quase... Na verdade, a gente considera como zero, né? O coeficiente de atrito que a gente chama aqui de... É um microzinho, não é isso aqui não, vou apagar.
Então, o coeficiente de atrito aqui entre a garrafa e o papel é zero, porque a velocidade foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele nem percebeu o contato entre ambos os corpos, entendeu? Porque o que acontece? Se está em movimento, permanece em movimento. Se está parado, permanece parado. A quem eu apliquei a força? No papel ou na garrafa? Eu apliquei a força aqui, ó. Essa força foi no papel. Uma força muito alta, muito rápida, muito ágil. Então, a velocidade, com certeza, vai ser alta. Até porque, se a gente for para cá, ó, olha aqui o detalhe. Olha o detalhe. Massa vezes a aceleração. Pelo amor de Deus, quem é a aceleração? É o ΔV, eu consigo escrever aqui em nome de Jesus, ΔV sobre o ΔT. Não é verdade? Não é verdade? A aceleração não é isso? Se eu aumento a velocidade, teoricamente, eu aumento a aceleração. Então, os dois estão muito altos aqui. Velocidade e aceleração altíssima. Então, obviamente, uma força também muito grande aplicada no corpo que está em repouso. A inércia diz, permanece em repouso ou permanece em movimento. Salvo contrário, aplicada uma força contrária a ela. Está parada porque é uma força contrária. Coloquei ela em movimento tão alto, que esse corpo que estava parado aqui não entrou em movimento, porque eu não apliquei força nele, entendeu? Posso passar adiante? Sim. Ei, professor. Oi, pode perguntar. Mas a força-peso, ela influencia também, né? Sim, a força-peso aqui da garrafa vai estar aqui, ó. Sempre. Só que o que eu estou... Aí a normal vem aqui, porque tem contato, né? A normal vem aqui. A normal é sempre na cabeça. Na verdade, sempre perpendicular à força-peso, tá bom? A normal, em algumas situações, vai mudar um pouco. Vocês vão ver já. Mas sempre, nem todavia, nem entretanto, a força normal é perpendicular à força-peso aqui, tá vendo? Só que eu estou aplicando uma força F aqui, ó. Nesse sentido. Quando eu aplico aqui, é como se essas duas aqui, ó, se anulassem. Como não? Elas se anulam, porque a força-peso aqui é igual à força normal. Entendeu? Entendeu, né? Porque aqui normal é a massa vezes a aceleração, aqui normal vezes peso igual a massa vezes a gravidade. Então, as duas vão se anular. Seguindo em frente aqui. Entenderam essa parte aqui que eu vou circular? Ó? Se eu aumento a aceleração, é porque eu tive uma grande velocidade também. Ó. Porque a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Tá bom? Ó, interessantíssimo. Esse é um dos exemplos que questiona-se muito no Enem, tá certo? A última questão do Enem usou-se sim um problema relacionado ao cinto de segurança, tá certo? E também um nomezinho que eu não sei falar em inglês, vocês já sabem o que tem para proteger a pessoa da pancada. Ele foi questionado 2 vezes, tá certo? Por que usa o cinto de segurança e por que usa-se o airbag ou airbag? Eu não sei falar direitinho, não vamos mandar de mim não, tá bom? Então, ele usava muito isso. O princípio da inércia é usado no cinto de segurança, é usado nesse negocinho que vai, quando o acidente é muito grande, né, vai encher de ar, tá certo? Agora, a pergunta que eu faço. O cinto de segurança, ele serve exatamente para quê? Para parar a velocidade do seu corpo. É isso? Vamos responder. Professor, é o mesmo caso da cela no cavalo que o senhor falou. Só que aqui o cinto de segurança ele serve para desacelerar. Quando eu desacelero a certo ponto, desacelera até parar. E se fosse do jeito que você falou aí, a pessoa era cortada ao meio, entendeu? Se fosse imediato, entendeu? Fosse imediato, eu sofri. Então ela freia gradativamente, né? O impacto que o carro está sofrendo aí na batida. Só que não, ele então ela freia gradativamente. Escutei. Foi eu que falei, é porque tá travando aqui. Isso. Muito bem. Então, a inércia está na segurança, a inércia está em tudo aquilo que a gente pode ter um movimento, parar, ou que está em movimento, ou que está parado e colocar em movimento. Entendeu? Isso é a inércia. Agora, presta atenção. Na próxima aula... Fábio,
Mas Oi. quando você tem, tipo, um acidente, não é super rápido, são frações de segundo, como é que, tipo, não é uma coisa que é de imediato? Eu sabia que ia perguntar isso. É sério, a gente fica só assim. Quais são as perguntas que vão aparecendo? Não sei o quê. Tá vendo que eu escrevi aqui do lado do carro? Tá vendo a fórmula? Isso aqui é impulso, é igual a força vezes delta T. Vai depender do material, entendeu? Vai depender do tempo que foi o impacto. Se esse tempo, presta atenção que eu vou falar, numa cama elástica, eu vou dar um murro agora na parede e vou dar um murro na cama. Qual foi o maior tempo de contato? Foi na cama ou foi na parede, o murro? O maior tempo que teve de contato. Não entendi, cortou. Ó, eu vou dar um murro na cama, que é a cochoada, tá certo? E a mesma força que eu apliquei na cama, vou aplicar no colchão da cama. Pá, coloquei um murro, tá certo? E vou aplicar um murro na parede. Me diga uma coisa, qual foi o maior tempo de contato? Foi na cama ou foi na parede? Na cama, né? Porque a outra parede, amortece. Muito bem. Da cama amortece. Muito bem. Olhe pra cá. Da parede, não. A parede você bate de uma vez e ainda vai estar em, como é? Em movimento, sei lá. Isso. Tendo um Agora atrito, você ainda tem mais. Um colchete, né? Não, Ainda deixa vai eu estar falar, em escuta. movimento e você ainda recebe a força do impacto. Certo. Aí eu vou escrever aqui, ó, que eu estou escrevendo aqui do lado. Vou responder a pergunta do coleguinha. Que ele disse assim, ó. Mas, professor, mesmo tendo algum acidente, não sei o quê, eu repete a pergunta aí, por favor. Foi tipo assim, que tipo assim, mesmo tendo um acidente, são frações de segundo para que o cinto tipo desacelere, então é muito rápido. Então como que não acontece de forma imediata? Entendi. Você quer em relação a um estrago que sofria. Mas Que eu ia explicar aqui. eu quis perguntar isso também. Sim. Isso também. Sim, mas é porque existe todos os carros estão evoluindo muito, existe um sistema de programação, né? Sensores. Por exemplo, o freio ABS, ele vai pressionando, mas não trava, porque ele percebe que quanto mais pressão eu estou colocando no pé, idealiza-se que eu estou me aproximando do impacto. Então, o carro vai só pressionando, mas não trava. É um sistema de inteligência de programação. Mas em relação ao impacto, aos danos, vamos dizer que esse carro aqui tinha despedaçado todo. E outro carro do mesmo material não despedaçou, batendo numa coisa acolchoada aqui. Tá certo? Uma coisa acolchoada. Por que que um quebrou e o outro não quebrou total? Presta atenção. Por isso que serve aí o coisa aí que vai inflar. Tá certo? Ó, se eu tenho tempo de contato, olha aqui para onde eu estou escrevendo. Se eu tenho um tempo de contato grande, eu tenho uma força pequena, é inversamente proporcional. Isso está lá no princípio do impulso, lá na questão da equação do impulso. A gente ainda vai ver. Se eu tenho tempo alto de contato, como você acabou de me falar, que o murro na cama é menos doloroso, é menos impacto que o da parede, porque o tempo de contato é maior no colchão. Quando eu aplico o murro no colchão, esse tempo é muito grande. Olha aqui o tempo, enorme. Enquanto a força de contato é pequena. Isso chama de impulso. A gente vai ver lá na frente. É por isso que vocês vão ver alguns acidentes de alguns carros todo estragados. E outros carros bateu, o outro ficou todo despedaçado e o dele parece que nada aconteceu. Primeiro, que o material do carro é diferente. Segundo, que o impulso de cada um foi diferente. Pode ser que a força seja igual. A mesma, não pode ser não. Se eu estou batendo um com o outro, ação e reação. Então, ação e reação diz que o quê? Direção e sentido igual. Direção e sentido são iguais. Peraí, agora eu me enganei. Desculpa. O módulo é igual, o sentido, a direção é igual, agora o sentido aqui é diferente. Se eu tivesse aqui de encontro, ó, esse carro aqui batendo com esse carro aqui, vamos imaginar que aqui seja um carro, tá certo? Eu estou batendo de frente com o outro. É o mesmo módulo. O que é módulo? É o mesmo valor. Vamos dizer que seja 100 newton de impacto. Então, 100 newton para o carro A e 100 newton para o carro B. E a mesma direção. Qual é a direção que eles estão batendo? Na horizontal. Agora, o sentido é o seguinte, ó. O B está aqui na minha tela, né? Está da direita para a esquerda e o A está da esquerda para a direita. Então, só muda o sentido, mas a direção e o módulo, na ação e reação, são as mesmas, entendeu? Aí, o que levou a esse questionamento? Se bate dois carros, um está todo estragado e o outro não. Puxa vida, foi a mesma força. Só que o impacto é diferente por causa do tempo de contato. Depende do material, tá bom? Podemos finalizar a inércia aqui?
Sim. Pronto, vamos para frente. Então, pronto, resumindo, ó, tudo que a gente falou está resumido aqui, ó. A massa é uma medida de inércia do corpo, como a gente já tinha falado. Portanto, quanto maior a massa, esta é a frase que deve ser reescrita no livro de vocês, no caderno de vocês. A massa é algo que define se essa inércia é grande ou é pequena. Quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia, tá bom? Vamos para frente, porque senão não vai dar tempo de finalizar nem esse slide. Vamos lá. A segunda lei, ou princípio fundamental da dinâmica. Tá aqui a bonitinha. Vocês já devem ter se familiarizado, certo? Esse Fzinho é força medido em quê? Unidade medida, Newton. Porque traz o nome do cara que estudou, né? A massa medida em quê? Quilogramas. Certo? E a aceleração, já sabemos qual é a unidade de medida do SI. Metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Agora veja bem. A força aplicada nesse sentido aqui, tá vendo? Define o sentido da aceleração. Tinha até uma questão no livro bem interessante. Ela não define o sentido da velocidade. Até porque ó, aparece aqui a aceleração, tá vendo? Tudo bem até aqui? É o quê? Explica aí mais uma vez, por favor. Pronto, tu tá aplicando essa força aqui na minha tela, é da esquerda para a direita, tá vendo? Nesse sentido aqui, a força, tá vendo? Eu apliquei essa força nesse sentido, então a aceleração também vai ser no mesmo sentido da força. A velocidade pode ser sentido contrário, mas o corpo está sendo acelerado no mesmo sentido que eu estou aplicando a força. Se eu empurro um carro, certo? Estou empurrando ele sentido, sei lá, imagina o sentido que você estiver em casa, mas no meu caso aqui, sentido Barra Nova. Quer dizer que ele vai voltar para Caponga? Não. É o sentido que eu estou empurrando, é o sentido que ele acelera, tá certo? Alguma dúvida? Vou puxar a mesa de casa. Estou puxando essa mesa da casa da esquerda para a direita. A aceleração é da esquerda para a direita, tá bom? Ó, agora aqui é bem interessante. Vamos observar esse slide aqui, que tem uma questão do livro de vocês falando sobre isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a esta fórmula? O que nós temos nesta fórmula é matemática básica. Nós temos uma multiplicação e temos uma igualdade. Se nós temos uma multiplicação e uma igualdade, nós temos duas equaçõezinhas aí, né? A primeira aqui e a segunda aqui. Em algum momento, nós vamos observar que ela vai se dividir, tá certo? Vocês conseguiram observar isso? Sim. Pronto, vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, presta atenção. Eu estou aplicando uma força F. O tamanho desse vetor, presta atenção, quando vocês observarem isso depois. Esse negócio vermelho aqui descreve o tamanho da força, tá bom? Observe que esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse. Isso quer dizer o quê? Que a mesma força que eu aplico aqui é a mesma aceleração que ele adquire. Se eu aplico uma força F, a aceleração é A. Tá bom? Muito bem. Vou chamar isso aqui de 1F. Se eu apliquei um F, acelerou um A. Daqui a pouco a gente mostra isso. Agora eu apliquei 2F. Acelerou quanto? 2A. Ou seja, a força, na verdade, a aceleração, ela é diretamente proporcional a quem? A força, olha, aqui, ó. Se eu aumentar a força em 2F, a aceleração também vai aumentar em 2 vezes. Vamos tentar observar isso? Vamos mostrar aqui, ó. Presta atenção. Eu dobrei a força em 2 vezes, tá certo? 2F igual a M vezes A. Vamos lá, o que acontece? M vezes A é igual a 2F. Tá muito rápido o que eu tô falando, tá? Não, dá pra entender, só tá travando muito aí a tela. A tela que tá travando, né? É, O áudio não. o áudio tá bom. Pronto, vamos lá. É porque é um pouco lento aqui mesmo a escrita. Presta atenção, eu peguei, ó. Vou passar um tracinho aqui no que eu estou querendo mostrar. Presta atenção. A linha, eu peguei, dobrei a força, dobrei 2 vezes a força, aumentei 2 vezes, como vai ser exemplo aqui, ó. 2F é igual a M vezes a linha.
M' eu peguei e coloquei para um outro membro. Eu gosto de fazer isso. E coloquei o 2F do outro lado. Agora eu peguei o A' e isolei, que é o que eu quero calcular. 2F divide por quem? Por M. Gente, quem é isso aqui? Quem é? Quem é F sobre M? Quem é? É A, não é não? Não é aceleração não aqui? Ó, se eu pegar para cá, ó, vou mostrar para vocês. M vezes A é igual a F. Então, A é igual a F sobre M. Tá vendo? Quem é A é F sobre M. Então, eu posso fazer o seguinte. Ó. A linha é igual a 2A. Então, eu consigo provar isso aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Acabei de provar para vocês. E se eu aumentar a força em 2 vezes, eu aumento a aceleração também em 2 vezes. Elas são diretamente proporcionais. Olha bem, ó. Se eu aumento a aceleração, eu expliquei muito isso nas aulas. Eu aumento a força na quantidade de vezes que eu aumentar uma, eu aumentar a outra. Porque elas são diretamente proporcionais. Tá bom? Pra frente. Deixa eu só anotar. Deixa eu só anotar aí, viu? Pode anotar. Eu vou explicando um pouquinho aqui. Aumentei o F aqui em 3. Oi. Tem como explicar tudo de novo? Tem. Vamos lá. Veja bem a forma. Olhe para a forma. A gente vê, vou botar aqui no canto. F, isso aqui é F, força é igual a massa, vezes aceleração, tá certo? Nós temos um produto aqui, ó, com a igualdade. Se a gente tem produto com a igualdade, leva a crer que em algum momento esse produto passa a ser uma divisão, porque o inverso da multiplicação é uma divisão. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade aqui, tá certo? Eu tenho uma igualdade. Então, eu tenho algo de um lado e algo de um outro. O primeiro membro e o segundo membro da equação, tá certo? Aí, o que acontece? Eu peguei esse exemplo aqui, ó. Eu peguei esse exemplo, deduzindo que a força é 2F, a aceleração vai aumentar também 2 vezes. Então, eu fui provar que isso é uma verdade, porque ambos estão diretamente ligados. Se eu aumento uma, aumenta a outra. Se você olhar para a fórmula, se eu aumentar o A aqui, eu aumento o F aqui também, porque são diretamente proporcionais. Lembra que eu falei numa aula, para a turma que eu dava aula presencial, e quando a gente olha para ambos os para ambas as incógnitas, e elas estão no mesmo horizonte, elas estão se enxergando na mesma altura, elas são diretas. Agora vamos dizer que eu criei algo aqui, botei aqui um T, presta atenção, um T de tatu. Me diga uma coisa, esse T de tatu aí, ele é direto ou ele é inversamente proporcional à força? Ele está no mesmo horizonte? Ele está olhando um para o outro sem levantar a cabeça? Não. Ele, para olhar para ele, tem que levantar a cabeça, e ele aqui, para olhar para ele, tem que baixar a cabeça. Então, eles não estão no mesmo horizonte. São inversamente proporcional. Entendeu? Diretamente proporcional é aquele valor que olha um para o outro sem baixar a cabeça. Ó, eu estou olhando para ti aqui, tá bom se tu peça. É igual isso aqui, ó. Se eu pegar aqui, velocidade é o quê? Delta S, delta T. Olha para onde o V e o T, o V e o delta T estão se olhando. Eles estão se olhando no mesmo horizonte? Não. Então não tem nada de diretamente proporcional. Eles são inversamente proporcional. Um precisa baixar a cabeça, o outro precisa levantar a cabeça. Quem é que levanta a cabeça? O T. Quem é que baixa a cabeça? O V, para olhar um para o outro. Agora olha para esse bonitinho aqui e para essa bonitinha aqui. Eles precisam baixar a cabeça para olhar um para o outro? Não, eles estão olhando um para o outro no mesmo horizonte. Diretamente proporcional, mesmo horizonte. Inversamente proporcional, muda-se o horizonte de visão da questão, da equação, tá certo? Deu para entender, coleguinha? Aqui, ó, veja bem o que eu fiz, ó. 2F é igual a M vezes A. O que foi que eu disse? Eu aumentei 2 vezes a força. Peguei esse membro aqui e coloquei aqui, ó. Trouxe para cá. É a questão de organização o cálculo. M' é igual a 2F. Peguei o 2F que estava aqui e botei para cá. Só organização. Virei ele de cabeça para baixo, assim, entendeu? Botei para a direita e para a esquerda. Aí isolei o que eu quero, que é a aceleração. Tá aqui o A. O A é igual a quem? O 2F, que está aqui o 2F, sobre M. Quem é F sobre M? F sobre M, tá aqui, ó.
é a aceleração. Então, eu provei que se eu dobrar a força, eu também dobro a aceleração, porque eles são diretamente proporcionais. Professor, se eu colocar 10 vezes o F aqui, é 10 vezes a aceleração. Se eu aplicar 20 vezes, é 20 vezes que aumenta a aceleração, tá bom? Podemos seguir? Sim. Pronto, agora entra a segunda lei de Newton também, falando sobre uma aplicação bem interessante, envolvendo a força-peso. Como eu havia falado, essa força-peso tem sentido para e unicamente no sentido do centro da Terra, porque é ela bonitinha e atua na força-peso. A gente, vamos arredondar o valor dessa constante de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Lembrando que se cair alguma prova com 9,8, tem que fazer com 9,8, porque senão não vai chegar a resposta. Mas eu não gosto de usar 9,8, eu uso 10 mesmo, tá bom? Observe É o que que... você pode repetir de novo, que eu não consegui ouvir. Certo. Essa gravidade aqui é uma constante. Constante é essa que vai vir sempre esse valor aqui, tá bom? Se vier 9,8, é porque a questão é satânica. E quero usar esse valor aí só para mexer com a cabeça de vocês. Mas o valor que a gente usa, que não induz ao erro, é esse 10 metros por segundo quadrado, que a gente arredonda 9,8 para 10, tá bom? Vamos lá. Qual a diferença da força-peso para essa força F aqui? Qual a diferença? Alguém poderia me dizer? Acabei de falar. Qual a diferença? Posso falar? Pode falar. É porque a força... Fala mais alto, mais próximo aí do microfone. Tá escutando? Tô baixo, mas tô. Tá, vai. É porque a força, sem ser a peso, ela precisa de um corpo para exercer a força. E a peso é só dela mesma, entendeu? Em relação à superfície. Isso, mas a direção que ele ocupa aí, ó. Observa que o cara tá caindo e a força peso atuando para baixo. Na horizontal e outra na vertical. Isso, muito bem, muito bem. Muito bem. Nós, quando for égua, tô gago. Quando formos trabalhar em relação à aplicação dela, isso aí que o coleguinha falou agora, ele não tá aparecendo o nome aqui, viu? Eu não consigo falar o nome. Mas o coleguinha acabou de falar, é que uma atua na horizontal, e o outro trabalha na vertical, tá bom? Já sabemos por que uma atua na vertical e a outra atua na horizontal, não é verdade? Agora eu posso afirmar que a força F é igual à força peso? Posso? Posso fazer essa afirmação? Posso, viu? Eu posso fazer essa afirmação. É por isso que eu posso substituir esse F aqui, ó, pelo P, certo? É por isso. Aí eu só mudo aqui a gravidade porque a força-peso atua junto com a gravidade. Tá certo? Agora eu pergunto uma coisa. Acho que teve uma questão dessa no livro, mas teve. Por que que eu tenho 100 newton? Vou só dar um exemplo, tá bom? Por que que eu tenho 100 newton aqui na Terra? Sou eu. Vamos dizer que seja eu, tá bom? Eu vou colocar o exemplo. Tá certo assim. Pá. Tem 100 newton aqui na Terra. E na Lua ele tem, sei lá, 75. É a força da gravidade da Lua. Por causa da gravidade. Isso, muito bem. Então, nesse caso aqui, quem está fazendo a diferença é a aceleração da gravidade, não é verdade? Aquela questão que você respondeu no livro é uma questão muito tranquila, mas é aquela característica ali que ele nem cobra, entendeu? É que vocês têm que ficar ligados nessa situação do problema. Ele levantou um questionamento. Precisava calcular? Precisava. Mas o mais óbvio que necessitava ali, o mais que vocês deveriam enfatizar, não era o cálculo, era a interpretação da questão. Você já sabia que um estava diferente do outro. Mas para isso você tinha que calcular, tá bom? Estamos entrando na terceira lei de Newton. Vou pular algumas etapas, senão não vai dar muito tempo. A terceira lei de Newton, como eu falei, não existe a terceira lei de Newton atuando em um único corpo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se vocês tiverem algum item no Enem que fale
de alguma forma que essa força está atuando isolada, ela é absurda, item absurdo, mas pelo menos mais próximo da realidade. Não existe força de ação e reação em um único corpo. E sempre vai ser em dois corpos e sempre vai ser em sentido contrário. Enquanto um atua para a direita, uma vai atuar para a esquerda. Enquanto um atua para a esquerda, a outra vai atuar para a direita. Mesmo módulo, essa força que foi aplicada aqui de 200 N, por exemplo, vou dar só um exemplo, a bola recebeu 200 N e o pé do jogador também recebeu 200 N, tá bom? Mas, professor, pelo amor de Deus, por que esse rosto ficou todo deformado desse jeito? Será que foi a mesma força? Foi. Aí explica aqui um pouquinho, né? A questão da elasticidade, do impacto, do impulso, tá bom? Porque eu expliquei lá no início. Tá certo? Elas podem ser equilibradas? As forças de ação e reação podem ser equilibradas? Nunca elas podem ser equilibradas, tá certo? Porque elas são aplicadas em corpos distintos. Tá certo? Então, as forças de ação e reação podem ser equilibradas? Nunca elas podem ser aplicadas em... as forças de ação e reação são aplicadas em corpos distintos. Portanto, nunca se equilibram. Nunca podem se equilibrar e dizer assim, deu zero. Tá certo? Porque são aplicadas em corpos diferentes. Se ele aqui aplicou 200 N nesse sentido, ele recebeu 200 N nesse sentido. Se fosse para equilibrar aí, daria um zero, né? Tá bom? Entenderam? Pode explicar só mais uma vez a partir da definição? Pronto, essa parte aqui, que nunca se equilibra. Uma dúvida, né? As forças de ação e reação podem ser equilibradas? O que é equilibrado? Iguais? Quase. Semelhantes? Como eu não posso... Diga. Pode falar. Pode falar. Não, nada não. Quem é? Só disse que para se equilibrar tem que resultar em zero, não? Sei lá. Isso. Quando eu tenho uma resultante, né, que dá igual a zero, é porque elas acabaram se anulando, se equilibrando. É como se eu dissesse, eu poderia falar no sentido seguinte, mas eu poderia falar, se eu pegasse essa bola, puxasse para um lado, estivesse puxando, né, aplicando uma força para cá, mas ele aplicou uma força no outro corpo, entendeu? Esse pé desse jogador aqui, aplicou uma força aqui, a bola devolveu uma força aqui. De mesmo modo, mesma direção, sentido contrário. Certo? Mesmo modo, mesmo valor. Mesma direção, na mesma direção. E sentido contrário, direita para esquerda, esquerda para direita. Elas nunca podem se equilibrar, nunca podem resultar zero, né? Porque são em corpos diferentes. Aqui, os efeitos produzidos pela ação e reação serão os mesmos? É como eu falei, não. A mão dele aqui parece deformar-se como a do rosto do cara? Não. Ele chama de carada. Não, a carada não foi tão intensa como a questão do carro lá, né? Do impacto do carro. Houve forças aplicadas diferentes? Não, houve impulso, impacto diferente. É o tempo de contato. Aqui, veja bem. Por que ele não sente tanto na mão dele? Ele tem algo duro ou algo fofinho na mão dele aqui, Algo fofo. É porque a luva amortece. Isso. Aí a gente como físico, cientista, vai falar, porque o impulso foi menor. A força foi menor aplicada na mão dele por causa do impulso. Eu diminuí o tempo, eu aumentei o tempo de contato aqui, da minha mão com o rosto, da luva com o rosto dele. A minha mão demora muito para chegar até o rosto dele, então essa força vai ser diminuída, tá certo? A carada foi tão intensa quanto o soco? Não, acho que elas foram iguais, né? Tem a mesma intensidade. A carada que ele fala é a cara dele aqui, toda amassada. Foi mais intensa? Não. As duas, aqui eu vou fazer a série. As duas situações têm o mesmo modo. Vamos chamar de dizer que se a força fosse de 50 newtons, tá certo? 50 newtons em A e 50 newtons em B, tá bom? A diferença dessas reações aqui, vocês já sabem, é que a gente vai ver lá na frente. Depende do material que é feito, então depende muito do impacto, do impulso, tá bom? Quando ele fala do acolchoado, tem sentido, mas vamos falar fisicamente. Aumentou o tempo de contato, diminuiu a força, tá bom? Vocês conseguem ver essa parte de baixo aqui? Eu não consigo ver, não, que está interrompendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar a tela aqui. Consigo ocultar, pronto.
O indivíduo B reagiu sobre A? O B reagiu ou agiu sobre A? Quem aplicou a força? Quem Reage. aplicou foi o cara que deu o soco, né? Pronto. Quem aplica reage ou age? Age. Age. O outro só reagiu. O B reagiu à força aplicada pelo A, né? Sim. Muito bem. Ó, por que eu sinto um impacto quando eu vou atirar? Que nunca, na verdade, a maioria de vocês nunca fizeram isso. Mas o cara assiste muito nessas pegadinhas, né? O cara dá um tiro e o cara vai para trás. Isso é ação e reação. O impacto, né? Que ele sofre. O coice da arma. Isso é ação e reação, tá bom? Ó, quando eu ando, eu estou exercendo uma força nesse sentido. Eu estou reagindo. E aqui está agindo. Ou seja, reação e ação para trás. Por isso que eu ando para frente. O barquinho do mesmo jeito. Pronto. Vamos lá para... Que horas são? Que horas? Ixi, já é 16h02. 4 horas. É 4 horas, vixi. Então, Caraca, vendo, no instante se passou o tempo. estão vendo essa tela aí? A outra? Sim. Essa daí? Estão? Sim. Sim, do F. Sim. Então, eu queria... Vou dar só uma pincelada de 10 minutos. 20. Já fizeram a frequência, todo mundo? Eu já fiz. Porque senão vai ficar muito cansativo, já estou com dor nas costas aqui. Eu vou ser ciente da situação. Mas vamos entrar nas forças resultantes. O que é uma força resultante? Força resultante, eu achei muito bonito um aluno falando, acho que não sei onde foi. Mas a força resultante é aquela responsável por substituir todas as outras forças. Tá certo? Observe o seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar a caneta aqui. Isso aqui significa que Deixa eu colocar o link de novo. O link de novo? É, porque teve gente que não fez. Deixa eu ver. Em nome de... tem 100 alunos. Começou com 120. É esse? Botaram aí de novo? Peraí. Mentira. Desculpa, viu? Desculpa a minha ignorância. Enquanto ignorante, tem que pedir desculpa mesmo. Começou com 120, tá com 121. Perdoe, viu? Você me perdoe, né? Tá bom? Voltar a frequência que não fez ainda, pelo amor de Deus. Vamos finalizar já, viu? Tá Sabe doendo, o que mas é vai força passar. resultante? Vamos falar agora. Deixa eu terminar aqui. Me interromper. Abriu aí de novo? A tela grande? Sim. Sim, Pronto. professor. Força resultante é aquela responsável por assumir toda a situação. Como assim, professor? Não olhe para esses gráficos aqui que tá desfigurado, esse troço aí. Força resultante é aquela responsável por toda a situação conveniente do problema. Porque ela substitui todas as outras. Como assim, professor? Vamos pegar aqui como exemplo. Não olhe para a seta vermelha, pelo amor de Deus. Olhe só para que eu vou escrever aqui. Uma força F1. Uma força F2. Presta atenção. Vocês já viram, com certeza, que no mesmo sentido faz o quê? Soma. Então, vai aparecer uma força FR, que é a força resultante. Essa força resultante é a que substituiu essas duas. Então, força resultante é aquela que vai substituir todas as outras. Entendido? Entendido? Sim. Eu vou empurrar um carro. Eu não entendi. Hã? Pode ir de novo? Pode. Ó, vamos por exemplo. Imagine um carro. Vou empurrar esse bloco aqui. Eu e mais 3 pessoas. Pronto. Empurrei. A força resultante que vai dar nesse carro aqui é a soma dessas 3 forças que agiram aqui, ó. Porque elas estão no mesmo sentido. Soma-se quando estão no mesmo sentido. Soma-se. Entendeu? Então, a resultante é como substituir todas as outras forças. Nesse caso aqui que eu estou falando, elas somam quando é no mesmo sentido. E, professor, e quando for no sentido contrário? Vamos ver aqui. Se eu tenho um exemplo. Pronto, aqui tem um exemplo já mais claro. Não olhe para as setinhas aqui, está desconfigurado. Foi o demônio que entrou. Ó, aqui apliquei uma força nesse sentido. Apliquei outra força nesse sentido. Tem 2 forças, F1
e F2. Por que eu estou somando? E vai resultar, vou colocar bem aqui, ó, uma força FR. Por que vai acontecer esse FR vai aparecer aqui? Porque foi a soma dessas duas forças. Mas por que eu somei? Porque elas estão no mesmo sentido. Poxa vida, é mesmo. Eu vou empurrar um carro, o colega empurra um carro. Ele está somando a força dele com a minha, por isso que o carro vai sair do canto. Se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário, então tá aqui, ó. Mesmo sentido, as forças fazem o quê? Isca, satanás. A mesmo sentido, a força faz o quê? Soma. O resultante, a resultante é a soma das forças, entendeu? Muito bem. Entendi. Ah, agora entendi. Pô, eu estou puxando ele para cá. Aí tem outro carinha puxando ele para cá. Sentido contrário. O que vai acontecer? A resultante vai ser o quê? A subtração das duas. Vai aparecer algo do tipo aqui, ó. Ah, professor, e agora eu vou entender o negócio. Agora eu sei para onde é que ele andou, para que lado ele foi. Sabe como? Deixa eu só redesenhar aqui, que você vai saber já, se me responder. Apliquei uma força F. Esse esticado aqui deduz que essa força aqui é grande. Enquanto esse esticadozinho aqui deduz que a força é um pouco pequena. Isso é gráfico, isso é vetor, tá bom? Então, isso deduz que a força resultante desse trocinho foi para cá, ó. Para a esquerda. O meu monitor aqui é para a esquerda. Então, a força resultante desse bloco, ele movimentou-se para a esquerda. Por quê? Mesmo subtraindo as forças de ambas, teve uma força maior. Vamos dizer que aqui fosse 20 newtons. 20. E aqui fosse 10. Tá bom? Quanto é que dá o resultado? 10. Mais 10 newton. Em qual sentido esse corpo foi? Para a esquerda. No meu caso, o meu monitor ficou para a esquerda. Entendeu? Do meu lado esquerdo. Alguma dúvida? Analisar que eu estou com fome. Só repassa só mais uma vez. Uhum. Só mais uma vez aí. Essa daqui, né? Sentido contrário subtrai. Mas, professor, mesmo subtraindo, eu quero saber para onde que esse cara foi. Sentidos são opostos. Mas eu apliquei desse lado 20 newton, desse é 10. Quem ganhou o cabo de guerra? Quem aplicou mais força, foi não? Lembra do cabo de guerra? Quem é que ganha? Quem aplica mais força. Então, o lado que tem mais força é o lado que o corpo vai andar. Então, esse daqui foi 20 newton para o lado esquerdo e 10 newton para o lado direito. A resultante não é a subtração, porque são opostos, mas a resultante foi 10 newton. E o lado foi para o lado esquerdo. Entendido? Beleza. Cabo de guerra é assim, né? No cabo de guerra só ganha quem aplica maior força. E o sentido sempre vai para quem aplica maior força. O corpo se movimenta para o lado que aplica maior força. Muito bem. Aí, ó. É o mesmo da maior força atuante, tá vendo? Ó? O sentido resultante é o mesmo do maior ou da força atuante, da maior força atuante. Entendido? Aqui é um cara muito massa, que vai entrar a situação de Pitágoras. Aí eu vou parar por aqui e nós vamos dar continuidade, se Deus quiser, se ninguém morrer, daqui para lá a gente dá continuidade. O terceiro caso é uma situação perpendicular. O que é perpendicular para vocês, em nome de Jesus? Perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus. Pelo amor de Deus. Vou desenhar aqui. Apliquei uma força aqui. Não olhe para o vermelho está desconfigurado. Apliquei uma força F aqui. E uma outra força F aqui. Como se estivesse puxando uma caixa. A resultante dela vai ser aqui, ó. Na perpendicular. Vai ser a força R. Mas, pelo amor de Deus, professor, como é que eu faço esse cálculo aí? Lei de Pitágoras. Usa a teorema de Pitágoras. Usa ele, que vai sair. Você faz o quê? Um triângulo retângulo. Então, a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Vamos fazer um exemplo para a gente calcular e terminar? Vamos? Vamos? Faz aí. Vamos dizer que aqui fosse uns 5 newton. Tomara que dê uma raiz quadrada exata. E aqui fosse 10 newton. Não vai dar exato não, viu? Só porque o negócio é chato. Pronto. A resultante dela vai ser nesse sentido. Eu estou puxando para cá, tá vendo? Estou puxando nesse sentido aqui, tá? Para a direita. E aqui para cima. Vocês acham que esse corpo vai andar onde? Esse corpo vai andar para onde? Vai andar aqui, nesse sentido. Ó. A resultante é essa. Aí eu fecho o triângulo retângulo e faço Pitágoras. Que é o quê? F ao quadrado é igual. Aí eu vou substituir logo.
o primeiro F, que não importa o lado que você começa, 100 ao quadrado. Vou botar 10, né? É 10. Vou botar 10 aqui. 10 ao quadrado. Mas, sim. Ixi, o mais doido, né, mano? Em nome de Jesus, amém. Paga. Mas, 5 ao quadrado. Pronto, a resposta final aqui vai dar quanto? 100 mais 25. 25. Dá 125. Faz aí na calculadora para ver quanto é que dá a raiz de 125, para a gente só ter uma noção. Raiz de 125. Não é feio, viu, fazendo cálculo. Por favor, alguém faz aí em nome de Jesus. Raiz de 125, porque o P estava quadrado. Mas tá tão longe a calculadora, professor. Pelo amor de Deus, cara, não acredito não. Vou pegar aqui o meu. Vocês estão com mal de quê? 11.1. 11.1. 11.1. Vamos arredondar aqui para o 11. 11 Newton é a resultante. Não dá pra ver não, professor. Não dá pra ver não, tá muito lá embaixo. Vou botar para cá para cima. Pá. Tá bom? Meu Então, Deus. P não, mano. Eu botei foi P, mas não é P não, é F. Eu não vou apagar lá tudo não, vou apagar só aquele lá. Vocês já sabem, vocês são inteligentes. Não vai dar muito trabalho. É FR, que é a força resultante. Nesse caso, essa força resultante aí, ela atuou de forma diferente. Vai dar 11 Newton. Porque usou o teorema de Pitágoras. Veja, isso é lógico. Se eu estou puxando aqui e alguém está puxando aqui, formando um ângulo de 90 graus, tenta fazer isso em casa para tu ver como essa força vai atuar nesse sentido. Então, se ela atua nesse sentido, você só consegue calcular ela usando o teorema de Pitágoras, tá certo? Que te forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá bom? Forma um triângulo retângulo, né, também. Tá bom? Alguma dúvida? Professor, pergunta idiota. Esse 10 aí é Newton, né? Não existe pergunta idiota. Existe idiota. Não existe pergunta idiota. Existe idiotas que não perguntam. Pode perguntar, meu querido. Verdade. Esse 10 aí também é Newton, né? Essa parte Isso, que vai pra querido. cima. Sim, é a força aplicada. Isso. Mas vocês são muito lindos, viu? Até a voz de vocês é linda. Eu sei disso, professor. Ó, utilizando a regra do polígono, faz sem ter nada a ver. Deixa aí depois a gente ver. Tá bom? A gente já explicou o que deveria ser aplicado até agora. A gente ia entrar na parte de tensão, que é a aplicação da lei de Newton. Vocês já viram a questão, mas nós vamos devagar ao longe, tá certo? Vamos finalizar a aula por hoje. E deixa eu ver aqui. Não sai agora não, em nome de Jesus. Mas já? Já 1h20 já. Ô, eu tô tá gostando? Então, não tem mais não? Pronto. Na próxima, nós vamos marcar em breve outra, tá certo? Para dar continuidade. Não vamos extrapolar para não gerar tanta informação ao mesmo tempo, tá bom? Vixe, tá todo mundo dizendo, vale, gente, já tá terminando, isso é falsidade. Vai, é muita gente falsa nesse mundo, viu? Peraí, eu vou tirar Você me acha falso? Não. Alguém que tá escrevendo aqui, você não tá escrevendo, fica na tua. Vai interromper a gravação. Você vai ficar gravando.